Testing, Testando, testing. testando. Thou shalt not see thy brother's ox. All good? Someone said to me the other day, Alguém me disse outro dia they didn't realize how interesting the book of Deuteronomy que was. não percebeu quão interessante o livro de Deuteronômio era. Above everything that we've been looking at, Acima de tudo que nós estivemos olhando, all the twists and turns, todas as voltas e reviravoltas, as intricâncias, os detalhes, eu espero que, acima de todas as we coisas, could all go away with que from todos this book nós possamos sair dessa escola com esse sentimento, didn't realize that the que book of não Deuteronomy percebeu was that que que o livro de Deuteronômio poderia ser tão interessante. actually leave Eu the acho que, de school. fato, se nós pudermos, de fato, deixar a escola com esse pensamento, A major milestone would have occurred in um our grande relationship marco with our quilométrico, passando por mais um marco da estrada, que marca o quilômetro de entendimento de quem Deus é. O fato de que você pode pegar um livro chato e, de fato, fazê-lo interessante. testament to God, É um testemunho a Deus, ao trabalho do Espírito Santo, but it would serve perhaps to be an de inspiration servir talvez por uma inspiração para cada um de nós como professores, que você pode ir para a palavra de Deus e fazer isso interessante para as pessoas, that they would see que eles possam ver não apenas new depths in the sense novas of profundidades no information, senso de uma nova informação intrigante, mas que eles possam ser inspirados em ver que, de fato, meditar e contemplar a palavra de Deus não é apenas necessário para receber a vida eterna, mas, de fato, é algo agradável, é um trabalho aprazível, é emocionante o seu cumprimento. and too often the way we E muito frequentemente a forma que nós pensamos sobre a palavra de Deus, a forma que nós ensinamos ela, é completamente o oposto. É seco e é chato. and I think for many of us E eu it acho doesn't que actually para have muitos de value. nós, de fato, não tem nenhum valor. Então, That was not my testimony. isso foi não o meu testemunho, foi o testemunho de outra pessoa. Eu não disse, ela não disse exatamente tudo o que eu disse, mas isso é o que eu entendi o que essa pessoa estava dizendo. They can now go to the Que ela agora pode ir ao livro de Deuteronômio, não apenas saber uma nova informação como essa linha de tempo aqui, the 50 days os 50 dias, eu acho que eu apaguei os 50 dias aqui em algum lugar, mas esses 50 dias at Mount Sinai, que eles estão no Monte Sinai fazendo o seu trabalho, stories toda a about história men and women. não é sobre It's about homem e mulher, these brave é fighting sobre men um who homem are de really guerra valente que é acima de 20 anos de idade, como isso permeia não apenas no livro de Deuteronômio, mas em outros lugares também, ao impactar o livro de Êxodo. and we haven't even E a gente nem looked really sequer carefully olhou at how muito it would próximo como é que a gente poderia change our perspective mudar nossa of perspectiva do Genesis. livro de Gênesis. So Então, I found that really encouraging. eu achei isso de fato muito interessante, que se isso é o que nós tivemos capazes de alcançar, as pessoas acharem interessantes e estejam inspiradas a continuar e a olhar sobre esse assunto, eu acho que isso é de fato um testemunho ao trabalho de Deus e as bênçãos que nós temos recebido aqui na escola. But obviously the study that we're looking at is Deuteronomy 22 verse 5. O estudo que nós estivemos olhando foi Deuteronômio capítulo. Have thought this, spoke to Não someone sei se else, você de fato já falou ou ensinou isso para alguém e essa pessoa ensinou isso que eu vou dizer agora. can't say I was disappointed, Eu diria que seria desapontante, acho que talvez é uma palavra muito forte. Eu diria que é muito triste que a pessoa não pegou. O microfone está funcionando? Parece que está estranho aqui para mim. A pessoa não pescou, não entendeu, não I don't say the point of my studies, diria o ponto dos, não diria os pontos do meu estudo, mas o que eu estava buscando trazer. As pessoas veem como dois assuntos separados. Então, o que eu quero que nós tentemos olhar é que se nós voltarmos ao começo, quando nós chegamos aqui na escola, qual foi as primeiras coisas que eu comecei a discutir? Está aqui no quadro. Eu coloquei eu propus uma pergunta. Qual foi a pergunta que eu propus? Meu irmão, qual foi a minha pergunta?
Por que nós não estamos colhendo os levitas? Isso é correto. Eu coloquei de uma forma um pouco diferente, ou talvez essa foi a pergunta, mas teve uma resposta para a pergunta. Talvez seria mais acurado perguntar assim: qual foi a resposta para a pergunta? Nós descobrimos que nós não estamos prontos, não estamos em harmonia. Então foi que quando nós começamos a discutir esse assunto, então alguém disse: nós fizemos a pergunta e nem sequer respondemos. Talvez eu não respondi de uma forma direta, mas foi uma pergunta para provocar um interesse para nós pensarmos sobre um assunto vital. Depois que eu disse aí nós nós avançamos dessa pergunta e nós fomos para isso. Qual foi esse assunto, esse conceito, irmã Schneider? Como Deus está lidando com a igreja e o mundo, como Deus está lidando com a igreja e o mundo, ele está parafraseando ela. Deus lidando com a humanidade é sempre da mesma maneira. Então, todos recebem o Evangelho eterno, é um padrão repetitivo. Então, para te dar uma dica, estava aqui no quadro. Eu apaguei, mas estava nessa parte aqui do quadro. Há muitos símbolos para representar os netineus. E por que eu gostaria de destacar esse assunto? Sem igreja, eles não entenderiam alguma coisa. Não entendi o que ela disse. Ele falou, esse é o fato, mas não era o que eu gostaria de trazer agora. Esse foi um dos pontos que vieram da nossa discussão. Mas eu tinha outro pensamento, outra ideia. Então, segura aí esse pensamento. Desde então, nós estivemos discutindo tudo isso aqui. E o que todo esse assunto está conectado? Se eu dissesse de uma forma simples. Os votos batismais, é sobre os votos. Não qualquer voto, mas aqueles 4 votos problemáticos. E nós pegamos isso do estudo de Deuteronômio. E o que nós aprendemos? Qual princípio, qual pensamento? Irmão lá de trás? Lei versus bom conselho. Então, lei e bom conselho parece como um novo conceito. Vamos voltar aqui, irmã Schneider. Nós temos todas essas listas dos netineus, toda essa lista. E o propósito disso foi por quem? Para quem? Foi para o benefício de quem? Para o benefício dos sacerdotes. E eu perguntei a pergunta, qual foi a pergunta que eu fiz? Eu não perguntei por que nós vamos para todas essas linhas, mas é conectado a isso, a elas. Qual foi a minha pergunta? Por que nós temos... Ok. A resposta para a pergunta... Isso não é uma resposta apropriada, mas eu vou colocar dessa forma. Quando nós fizemos todas essas linhas, meu irmão, qual foi o propósito de todas essas linhas? Você me diz as 2 opções que nós temos. Uma opção é... Alguém diz... Por que eu estou perguntando para ele a pergunta? Diga para ele por que eu estou perguntando para ele a pergunta. Irmão Dennis, por que eu estou perguntando para ele essa pergunta? Mas por que eu estou perguntando para ele a pergunta e não para você? Alguém mais? Por que eu estou perguntando a ele a pergunta? Porque ele já me deu a
Resposta. So, Ok, two então, answers. Why are they duas there? respostas. Answer Por que one. elas estão lá? Resposta 1. Got two answers. Você tem duas respostas. You already gave me the Você answer. já me deu a You resposta, gave só the tem que answer repetir a you gave resposta before. que você me deu Answer antes. one. Resposta 1. That's not the answer you Não, gave. essa não é a resposta que você me deu antes. What answer did he give before? Qual é a resposta que ele me deu antes? Sorry? Perdão? Law Lei or good advice? ou bom conselho? Law or good advice? Lei ou bom conselho? That's what we wanted to see when we discussed Isso é o que nós queríamos ver quando nós discutimos isso, irmã Schneider. version. A versão What does em that lei. mean? We've got O que isso 10 significa? points. Nós temos 10 What would the pontos. law say? O que a lei vai dizer? O que a lei diria? Don't understand my question. Você não entendeu Brother William, minha you pergunta? understand Irmão my William, você entendeu minha pergunta? question? Okay, what would the Ok, law- o que a lei... the answer was a Se a law. resposta é lei, What isso é porque nós answer is that? What fizemos. version? Qual a resposta seria? Qual versão? Or, Você tem que entender. or, Você tem que entender or what tudo, will happen? ou o que vai acontecer, Or we die. ou nós The morremos. law is you understand everything or you Ah, die. na forma da lei, ou você entende tudo, ou você vai morrer. Essa é a versão da lei. Qual é a outra versão, irmã Schneider? Good advice. Bom conselho. That's the other answer. Então Good essa é a advice. outra And resposta, what's um that? bom conselho. What response would we say E to qual a that? resposta nós diríamos para nesse caso? We don't have to understand. Nós não We have temos to que entender understand. eles. Quando você tem que entender? Right? Perdão? How much is enough? O quanto é o suficiente? Ela falou o Two or suficiente. three. You only need to know two Ela or falou three. 2 ou 3. Você só And tem we que saber started 2 off ou with, I think, 10, 3. we went to about 14. The Então, problem is, you can't say it's law. nós não diríamos Why can't we say it's se fosse law, 10 ou my brother? 14. Por que a gente não poderia dizer que é lei, meu irmão? Ele perguntou. That's partially correct. Why can't we say it's Isso é law? parcialmente correto. Por que nós não podemos dizer que é lei? Because it's not enforceable. Porque não é forçável. A gente não pode forçar isso. Eu não posso forçar você a entender todos eles, todos os símbolos. And it's not definable. E não é definível, não é algo codificado. How many symbols Porque are quantos necessary? símbolos são os 12, netineus? 15, 12, 15, 15, 100. How 100. do we know? Como é que a gente vai saber So, quantos símbolos eles it's teriam? not enforceable Então não é because it's forçável, not codifiable. porque não Can é we see that? codificado. Podemos ver So, isso? can we see right from the very Então, beginning, podemos ver our desde o studies have been começo uniform que for os nossos all the way estudos têm through. sido algo Not uniforme changed. por todo o caminho, não mudou. Looking at the same Nós estamos issue olhando para a from mesma different perspectives, problemática, a mesma we see questão that. de diferentes perspectivas. So when you Podemos point ver that isso, então eu out, quero the people pontuar say, isso que well, as pessoas you're just dizem. doing some random Ah, você está studies fazendo and they're apenas not alguns connected. estudos randomizados Right from the very e não estão beginning, conectados, estudos aleatórios, mas desde o começo nós podemos ver como nós abordamos nosso trabalho como sacerdotes, Prophets, profetas, as the first fruit, como as as teachers. primícias, como professores. Como é que isso funciona? And it turns E isso out that a lot of what we're doing is all good funciona advice. que muito do que nós temos feito at the same é bom breath, conselho. we Que o say problema é it's que life and death na mesma respiração, ao mesmo tempo, a gente fala que é uma mensagem vida ou morte. Então se torna um assunto complexo. Como é que nós lidamos que como falando que é vida ou morte, que é a lei, e como um bom conselho que você pode pegar ou não. Então podemos ver isso. Pelo menos eu quero que a gente veja que desde o início até o bem ao final tem sido um tema comum por todo o caminho. Podemos ver isso? Então, há outro tema que está também percorrendo por todo o caminho. Então, voltando aqui, nós fizemos tudo isso e tem outro ponto que eu trouxe nesses estudos. Qual foi o outro ponto com esse desenho aqui? O que mais nós aprendemos? Irmã Dorcas. Se eu repetir a pergunta, não vai te ajudar, porque minha pergunta foi: o que mais nós aprendemos? Se eu te der mais do que isso, eu vou acabar respondendo a pergunta. Me perdoe. Pedi para ela falar mais devagar.
Ok, nós fizemos outra coisa. Sacerdotes, levitas e netineus. Então eu vou fazer isso. Por que eu estou perguntando para ela essa pergunta agora? Porque ela já respondeu a pergunta. Ok? Ela já me deu a resposta. Então, ele colocou P de priests, que é sacerdotes em inglês. Sacerdotes é igual. Então, você já me deu a resposta antes, mas você está agora dando uma resposta diferente. Então, você tem que lembrar o que você respondeu. E quando você der a resposta, eu vou falar então agora. Eu posso entender. Agora ela entenderia o que foi ensinado aqui. Ele vai entender que ela entendeu. Não me diga o que você disse antes, me dê a resposta. Se você me der a resposta, eu vou saber que você se lembra o que você ensinou. Não, sacerdotes não é igual à igreja, você não disse isso. Posso? Deveria ajudar você? Ok, então essa não é a resposta. Sacerdotes é igual a bom. Você concorda com isso? Ok. L de levitas é igual a bom. Então agora a minha pergunta é: sacerdotes é igual a... Sacerdotes são bons, levitas são bons, então sacerdotes são... você pode fazer isso se quer por uma lição matemática ou pela resposta que você deu antes. Os sacerdotes são boas pessoas. Os levitas são boas pessoas. Então, os sacerdotes são... Alguém ajuda ela? Como os levitas. Sacerdotes é igual a levitas. Isso que você disse no começo. Sim? Ok. Que são igual aos netineus. Estamos todos ok com isso? Esse foi o que nós ensinamos. Ok? Então, aqui nós tivemos todos esses sinais dos netineus. Nós temos que saber todos eles. Esse é o melhor conselho que alguns ensinaram como lei, mas é bom conselho. Então, você vai dar para as pessoas o melhor conselho ou um conselho de baixa qualidade? O melhor conselho. Então, o melhor conselho para um sacerdote é aprender tudo. Isso está correto? Sim? Sim. Então, qual é a função do trabalho de um levita? Irmã Jack, qual é a função do trabalho de um levita? Antes de você responder isso, qual é a função do trabalho de um sacerdote? Ensinar. Qual é a função do trabalho dos levitas? Ensinar. Então, nós queremos o melhor conselho, e o melhor conselho é aprender quanto? Qual porcentagem? 5%, 10%, 100%. Qual é o melhor conselho para um sacerdote? Aprender quanto? Depende. Qual é o melhor conselho? 100%. Não pode depender. O melhor conselho é aprender tudo. Então, alguém diz... Estou ocupado. Eu vou dizer, ok, então aprenda metade, então. Mas não é o melhor conselho. O melhor conselho é aprender tudo. Isso está correto? Você concorda com isso? Ok. Então, se você for um professor, qual é o melhor conselho? Aprender tudo o que você precisa saber. Então, qual é o conselho que você vai dar para o levita? O mesmo. Nós iremos ensinar aos netineus. Nós vamos ensinar os netineus, ok? Isso é para isso que tinha essa parte aqui do quadro. Qual é a função do trabalho de um levita? Ensinar quem? Os netineus. O mesmo trabalho. Mesma função de trabalho. Então, se nós precisamos aprender tudo, é o melhor conselho. O que eles precisam aprender? Tudo? Então, o que a irmã Dorcas ensinou para gente, que os sacerdotes e os levitas são o mesmo. Eles são professores que precisam saber quanto. Tudo. Isso é uma lei?
Não. É o melhor conselho. Estamos ok com isso? Então, uma vez que nós fizemos isso, então nós podemos dizer que eles são todos o mesmo. A gente não estendeu esse estudo, mas você pode desenvolver uma lógica para mostrar isso também. Se nós não estamos certos, com certeza, com relação a isso, a quem os sacerdotes ensinam? A quantos grupos os sacerdotes ensinam? Quantos grupos? Ouvi 2. Quantos grupos? 3 grupos. Irmão Festus, quais são os 3 grupos? Os sacerdotes, os levitas e os netineus. Estamos ok com isso? Os levitas ensinam a quantos grupos? 2 grupos. E os netineus ensinam a quantos grupos? 1 grupo. Estamos ok? Porque eles têm que ensinar eles mesmos. Então, eles são todos iguais. São todos professores, ok? Então, os netineus precisam saber isso aqui também. Ao eles ensinarem outros netineus. Os netineus precisam aprender a ensinar os outros netineus. Então, qual a diferença entre os 3? Nenhuma. Todos são bons. Estamos ok com isso? Então, eles também têm que saber tudo. Então, esse tema ou ideia é o que eu tenho tentado mostrar nos meus estudos e, com certeza, a anciã Tess também tem ensinado esse tema. Por que isso é tão importante? Porque nós tomamos praticamente toda essa escola para lidar com 2 assuntos, 2 questões. A diferença entre bom conselho e lei e que os sacerdotes, levitas e netineus são todos os mesmos. Por que nós elaboramos esse ponto? A resposta óbvia seria porque nós não tínhamos aprendido antes no movimento, nós não estamos repetindo algo que não precisa ser repetido, então tem uma questão, um problema no movimento que nós estamos abordando eles. Então, qual é o problema no movimento que tem respeito a essa questão aqui, que a anciã Tess tem tentado desenhar nos seus estudos? Anciã Tess, qual é o problema? Qual é a questão? Não diga o papado. Porque ela tem falado do papado bastante, mas eu quero que a gente veja qual que é o assunto, a questão que ela está tentando identificar, ao contrário da substância do assunto. Qual é a questão ou o problema ao contrário da substância do assunto? Qual é a questão que ela está abordando? Porque há um pensamento que está passando pelo nosso movimento de que os netineus apenas precisam aprender os eventos externos. Você disse eventos? Essa é a palavra que você disse, eventos. Eventos externos. Que os netineus só precisariam aprender os eventos externos. Então, de quem que é a culpa disso? Que todo mundo pensa dessa maneira. Quem é que ensinou isso para eles? Perdão? Ele falou, você respondeu. Então ele disse, então é a minha culpa, nossa culpa. Nós ensinamos isso. Então se você vai culpar alguém, vai dizer, você disse isso, você nos ensinou isso. E a nossa resposta é qual? Ele falou, você mentiu, alguém. Ok, então nós temos 3 opções. Uma delas seria que nós somos mentirosos, que muitas pessoas nos acusam disso. A segunda apenas tão equivalentemente mal. Nós só te demos metade da informação, nós estávamos guardando o resto para nós mesmos. Então, ou a gente mentiu, ou a gente guardou metade da informação, e em muitas maneiras é a mesma coisa. Ou a última, que talvez é pior do que tudo isso, a regra número 5. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos supondo, nós nem sequer sabíamos. E agora a gente estudou e viu e descobriu alguma coisa e fala, nós estávamos supondo, agora a gente sabe um pouco mais. Okay. Então você tem que entender qual dessas 3 opções é. Há uma crença no movimento de que tudo que os netineus precisam fazer é apenas aprender os eventos externos. É tudo que eles precisam fazer. E o propósito, pelo menos um dos maiores propósitos do nosso tempo aqui na escola foi para abordar esse assunto, essa questão, de que esse é um entendimento incorreto. Ok?
E se nós quisermos culpar alguém, se a gente quer dizer, eu sou culpa porque vocês são preguiçosos, vocês não pegaram todas as dicas, ou é a nossa culpa porque a gente não entendeu. Então, antes de culpar algum e de como nós chegamos aqui, vamos apenas reconhecer que nós estamos aqui e também reconhecer que nós estamos consertando os maus entendimentos, vamos chamar dessa maneira. Consertando os maus entendimentos entre nós. Vamos dizer dessa forma. E isso tem nos levado, na minha observação, um número de semanas antes de nós chegarmos a um local onde eu vou colocar como um fato, mas eu estou esperando que é um fato de cada um de nós aqui tem chegado num local onde nós possamos reconhecer, não apenas como nós chegamos aqui, porque eu não quero culpar pessoas, mas que nós chegarmos a um local onde nós ensinamos que os netineus eram diferentes, que nós acreditávamos nisso, que eles eram diferentes, os netineus. Talvez a história acurada é que nós sabíamos todas as respostas, mas apenas te demos metade da resposta. Nós não estávamos mentindo, falando que a gente falou tudo, mas nós não dissemos tudo, e nós não estávamos supondo. Você pode ou não acreditar nisso, ou você pode ou não perceber isso, e depois você não vai acreditar. Então, eu estou dizendo para vocês que a Anciã Tese e eu não temos reuniões secretas, onde nós temos essa estratégia profunda. Você ensina isso hoje, eu vou ensinar isso, e você vai vigiar que tem algum perigo atrás de mim, eu vou vigiar se tem algum perigo atrás de você. Não é tão humanista. Se eu puder me aventurar a dizer, isso é dirigido pelo Espírito Santo, por providência, pela intervenção direta. O que eu quero dizer com isso? É que antes de vir aqui, eu não mandei para ela uma mensagem, e ela estava obviamente em Quênia, não disse, ok, que eu vou fazer isso na primeira apresentação, vou fazer isso aqui na minha apresentação para prepará-los para você, para preparar a turma, para preparar o tema, e eu vou preparar para você, e você vem e faz um golpe de Estado. Finaliza com eles. Não foi dessa maneira. O que isso vai ensinar? Então, isso eu vou ensinar. Eu vou ensinar isso, então essa vai ser a introdução para suas aulas, então eles vão entender, vão pegar a sua. Não foi dessa maneira, mas o que eu quero que a gente veja é que se nós pudermos ver o que nós estamos discutindo bem do começo da nossa aula comigo, e que quando você vai à conclusão do que a Anciã Tese está ensinando, que é a mesma coisa. Então, que as pessoas têm se angustiado através das aulas dela é de fato incrível. Se essas pessoas, você, o que quer que você seja, se você tivesse sido atencioso, talvez tendo jejuado, orado, e você diria que esse movimento tem sido guiado por 2 líderes, co-líderes, eles dizem a mesma coisa, parece diferente, usam linguagem diferente, usam modelos diferentes, mas eles estão dizendo a mesma coisa. Se você tem a fé para acreditar nisso, então que você tem agora toda a habilidade para dizer que o que quer que ela esteja ensinando, ele vai estar ensinando a mesma coisa. Mas as pessoas não fizeram isso. As pessoas desconectaram as apresentações dela e as minhas. E pior do que isso, eles desconectaram as minhas próprias apresentações. Dessa pergunta para um bom conselho. Eles nem sequer podem ver a conexão entre essas coisas. Então, de novo, nós temos diferentes versões. Ou eu sou um professor ruim, ou vocês não são bons estudantes, se vocês não estão orando e meditando e perguntando as perguntas corretas. Então, de novo, a razão que eu falo sobre essas discussões numa forma acusativa, no formato acusativo, porque eu acho que é importante para cada um de nós passar por um juízo. Então, nós deveríamos passar juízo. Não estou dizendo que você verbaliza isso, não estou dizendo que para você ser rude, mas você precisa ter certeza nas suas próprias mentes de quem é a falta. De quem é a culpa, perdão. A razão por que isso se torna um assunto importante, isso não é um novo tema meu. Se você tem visto as minhas apresentações dos últimos 2 ou 3 ou mais anos, você sabe que é uma metodologia, uma técnica que eu uso frequentemente, onde as pessoas possam dizer de onde eu vim, o jogo da culpa. Então, eu quero
culpar as pessoas. As pessoas dizem, a única razão porque você quer culpar as pessoas é para dizer que poderia parecer inocente. Então você vai começar culpando o Sr. Jeff por tudo, você vai para dizer que você está limpo, não é sua culpa, todas as coisas ruins eram culpa dele. Então você tem que avaliar se é que eu estou fazendo isso, não significa que você tem que a minha moralidade, tentar entender o que eu estava falando. Então quando eu abordo esse assunto em Alemanha no último ano, o que as pessoas dizem, eles dizem o suficiente, de fato. A minha co-líder também diz que eu sou o segundo anjo, porque o ancião Jeff também disse a mesma coisa. O problema com o segundo anjo, que é diferente que o primeiro e o terceiro, é o quê? Se você se lembra dessa afirmação que eu falei, que ele tem uma personalidade dupla, uma dupla personalidade. Então, são duas coisas separadas e opostas. Você é bom e você é mau. Se lembrem disso? Se você viu as apresentações, eu usei na forma de esquizofrenia, no formato dizendo que eu sou uma esquizofrenia, duas personalidades, bipolar, de qualquer forma que você queira dizer isso. E isso iria explicar porque um dia eu posso ser legal e outro dia eu posso ser ruim, um dia eu posso encorajar você, outro dia eu posso repreender você, um dia eu posso dizer que o problema é a sua culpa, você não está ouvindo as minhas apresentações. Ou eu posso dizer, na próxima afirmação, ou no próximo dia, sabe qual é o problema? Não é a sua culpa, é porque nós não te demos todas as informações que você precisava. Estamos ok com isso? O que eu quero que a gente se torne familiar com é que nós que a gente veja o problema, a situação de múltiplas perspectivas. Então, eu vou fazer apresentações que vão parecer que o ancião Jeff pareça, de fato, muito maldosa, preguiçoso, eu usei a palavra no passado, malvado. E ainda assim, você veria uma apresentação que eu fiz, eu ainda faço, para mostrar quem ele era e que todos nós éramos requeridos a obedecer ele sem questionar. Então, há um problema no nosso movimento, que nós chegamos a um local que diz o quê, irmão Wilson? Está aqui no quadro. Repita o que a sua resposta foi. Que os netineus apenas têm que aprender eventos externos. Mas nós temos que aprender todas as coisas. E o que essa teologia iríamos levar a você? Se você acreditar que isso é tudo que eles têm que aprender, eventos externos, onde é que isso vai levar você? Eu diria que nós chegaremos a um local que a moralidade deles seria boa. Então nós ensinamos esse conceito que eles estariam 100% corretos. E se eles estão 100% corretos, e nós estamos 100% corretos, então no final nós seremos melhores amigos, porque todos nós estamos certos. E agora a gente está vendo que obviamente isso não é correto. E estamos argumentando agora que eles estão metade certos e metade errados. E o que eles estão metade errados? No que eles estão errados? Essa foi a pergunta que a anciã Tess perguntou. E ela falou como se fosse um pensamento fértil, metade certo, metade errado. E ela perguntou onde eles estão metade errados. E ninguém se aventurou a responder. Eu não estou dizendo que eu estou respeitando a questão e perguntando qual é a resposta. A gente poderia provocar a resposta, mas não é o propósito fazer isso. O que eu quero que a gente veja é aonde essa doutrina nos leva, é que se eles estão 100% corretos, e eu acabei de dizer, o que eu disse sobre nós estamos, isso poderia estar correto, essa afirmação, que nós também estamos, onde é que a gente estaria por cima, onde é que a gente ficaria em pé agora? A gente estaria metade certo, metade errado. Então, o que nós estamos fazendo é que nós estamos misturando as nossas pensações juntas. Nós estamos dizendo que nós estamos metade certo, metade errado. Se nós estamos metade certo, metade errados, quem nós somos? Nós somos sacerdotes? Nós não podemos ser sacerdotes. Isso deveria ser como nós somos acusados de alguma organização jesuíta, demoníaca. O que nós estaríamos metade errados hoje? Onde nós estamos metade errados hoje, irmão? Se lembre, por que eu estou perguntando a ele essa pergunta? Porque ele já me deu a resposta.
What are we half wrong on? No que nós estamos metade errados? Not that. Não isso. What are we wrong on? Onde é que nós estamos errados? What are we not in harmony O about? que nós não estamos em harmonia? Sobre o que nós não estamos em harmonia? Everybody, what was his answer? Todo mundo, qual foi a resposta dele? No que nós estamos errados? Remember what his answer was? Você lembra qual foi a resposta dele? What we wrong about? Que nós estamos errados. four Os vows, 4 baptismal votos, vows, os remember? votos batismais, lembra? We're wrong in the baptismal Nós estamos vows. errados nos That's votos one of the major things batismais. we're Isso é uma das wrong about. maiores coisas que nós não estamos em harmonia. Então você poderia dizer, isso é um assunto pequeno. Não importa o que as pessoas fazem, colocar brincos ou What's the big issue? adornos. Especially seeing Qual é o this- principal what? problema? What are those issues? Quais são What are those issues? essas questões, essas problemáticas estão lidando com o quê? Eles são Law? lei And what are they? ou um bom conselho? O que eles são? As pessoas falam bom conselho. Então, se é um bom conselho, por que tem tanta desunidade? Por que a gente não pode simplesmente deixar isso? Qual é a grande problemática? Because what's the ramification? Porque quais são as ramificações ou a conclusão disso? Quando você vai aos netineus, Where does that philosophy take you? onde é que essa filosofia vai te levar? Take you Te leva to the world. So we become ao mundo, então nós nos tornamos como o mundo. not the world in the Não prophetic sense that we o mundo understand it. no entendimento profético como nós entendemos isso, mas nós nos tornamos a definição clássica de mundanos. So they're teaching us. Então eles estão ensinando a nós. E se a gente acredita assim, a pergunta que eu faria é: por que nós estamos aqui? Who's the leader? Quem é o líder? Us or Nós them? ou eles? Because Porque everything, tudo, inspiration, inspiração, frames it in what way? Who's the leader? estrutura de qual forma? Quem são os We líderes? are. Nós We're the somos. leaders. That's how the Bible Nós frames somos. it. Isso é a forma que a Bíblia estrutura isso. O povo de Deus sai da mensagem. Isso está virando as coisas de cabeça para baixo. Quem é que está dando a mensagem para quem? The world are. O mundo The world is estaria. saying to us, O mundo come estaria out dizendo of- para nós: saia de come out of I don't know saia what, de não sei de onde, Adventism, do adventismo, and join us. e se junte a nós. O mundo estaria dizendo isso para nós. Então, nós nos tornaríamos como Edom, Moabe. Can we see how Podemos ver como é que a gente vira tudo de cabeça para baixo. huge É ramifications, tem ramificações enormes. Se você apenas ver como simple fundamental levels. desses níveis simples e fundamentais, mas não é simplesmente suficiente dizer dessa forma. Nós precisamos entender os detalhes, porque os detalhes vão nos ajudar não a confirmar. Com isso eu não estou querendo diminuir os estudos da irmã Tess, são a confirmação dos princípios. Você precisa dos detalhes para desenvolver o próximo conjunto de princípios e para caminhar fielmente através dessa dispensação para as próximas. Então os detalhes são essenciais. So it's not a minor issue. Então não é um assunto pequeno. Many of us, even when you're given the answer in the first 2 or 3 classes that says this, the people say, we don't believe that. The Nethinims are different. So we've picked up a number Então, of themes. nós pegamos vários temas. Primeiramente, é a relação entre bom conselho e lei. And E what I don't want to do, o que eu não quero fazer quando when I want eu- when I want us to see o that, que eu quero que nós vejamos, mesmo que eu trouxe isso aqui no quadro, do you know my position on você this? sabe qual é a minha posição nisso, então você me diga qual é a sua posição. All of those things, Todas all essas those coisas, symbols, todos esses símbolos on the board. que estavam no quadro, how many of those things quanto daquelas coisas você acha que você é requerido a aprender? my sister, Minha irmã, how many you require quantos to learn out of those 13 deles, things? dessas 13 coisas que você é requerida a aprender? Give me the number or Me the dê percentage. um número ou a 13 porcentagem. things, it was Essas what 13 we coisas. said. Tinha mais, How many mas of those como things fala you 13? require to Quantas learn? coisas você é requerida a aprender? You're not sure? Não tem None certeza? of them? Nenhum deles. Are you required to learn nothing? Você é requerida a aprender nada?
Ok, então você tem certeza de que não é nada. Você acha que tem que aprender algumas coisas, alguns deles, não todos eles? Deixa eu te perguntar uma pergunta diferente. Você é requerida a ser a melhor professora possível que você pode? E qual o melhor professor possível faria? Ele aprenderia todos ou alguns deles? Então, alguma das coisas? Tudo? Então, o que você é requerida a aprender? Algum, nenhum ou tudo? Então, você é requerida a aprender tudo deles, todos eles. Então, isso é o que nós deveríamos fazer. É uma lei que você é requerida a aprender todos eles? É uma lei isso? Não. É um bom conselho. Mas apenas porque alguém te dá um bom conselho não significa que você não tem que ouvir ao conselho. Há consequências. Então, o problema conosco é que nós somos tão egoístas. Quem nós nos mantemos pensando? Em quem? Em nós mesmos. Então, se eu disser para você, você tem que aprender 10 símbolos dos netineus. Porque quantos netineus você tem que alcançar? Quantos netineus você tem que alcançar? Minha irmã? Você tem que aprender 10 símbolos porque você tem que alcançar quantos netineus? Você tem que alcançar 10 netineus. Não é isso? Um símbolo para cada um. Você tem que alcançar o coração de um daqueles netineus. E a única forma de você fazer isso é com o símbolo número 10 para o netineu número 10. E você diria, eu estou cansada. Eu não quero fazer isso. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não posso suportar a pressão. Então eu apenas vou aprender 9. Eu vou deixar 1. 9 é bom o suficiente. Você poderá ir para o céu? Você poderá ir para o céu? Você poderá ir para o céu? A resposta é sim. Então agora você me diz por quê? Como você pode ir para o céu se você vai fazer apenas 9? Porque é apenas um bom conselho. É apenas um bom conselho fazer os 10. Você não tem que fazer 10, você pode fazer quantos você quiser. Porque o que você vai dizer é, eu fiz o meu trabalho. E eu vou dizer, você fez apropriadamente? Você vai falar, eu poderia manejar, eu tenho responsabilidades. Eu vou dizer, uma boa resposta. Você poderá ir para o céu? Sim. O que a gente poderia dizer então sobre o netineu número 10? Ele vai para o céu? Não. Então há consequências. Você estaria feliz no céu? Não. Então a minha irmã está concordando que no céu não haverá felicidade para ela. Por quê? Por causa daquele 10º. E a culpa de quem é isso? É a culpa dela. Quando que ela estaria feliz? 10 anos depois? Centenas de anos depois? 1000 anos depois? 1 milênio? Quando ela sequer estaria feliz? Você vai dizer, eu poderia dizer, vou estar feliz em 1 milhão de anos. Eu vou dizer, em 1 milhão de anos, alguém vai chegar para você e vai dizer, você sabe, o céu de fato é muito bom, divertido, mas o problema é que o meu filho não está aqui. E ela sabe, ela vai saber que o filho daquela pessoa é quem? O netineu número 10. E ela vai dizer, é a minha culpa. Então, depois de milhões de anos, ela ainda não estaria feliz. Então, não é lei, mas há consequências pelo que nós fazemos. Então, quando eu falo sobre um bom conselho e lei, eu não estou tentando rebaixar a lei. Estou tentando promover um bom conselho. E a salvação pessoal não é o suficiente. Não é simplesmente para isso que nós estamos aqui, para ser salvos. Nós estamos aqui para fazer o melhor trabalho possível que nós podemos. E o melhor trabalho possível é alcançar todos as 10 dessas pessoas, não apenas 9. Então, isso é obviamente apenas uma parábola. A vida não é tão simples. E eu não estou tentando condenar ou julgar ninguém, mas eu só gostaria de usar esse formato para entender o que significa quando a gente fala sobre um bom conselho e lei, e quão fácil é cometer erros.
Então, os netineus, eles não podem apenas ter eventos externos. Eles precisam ser professores competentes, eles precisam explicar coisas para as pessoas. Se isso não acontecer, nós estaríamos num local onde nós somos como um mundo e todo o sistema se quebrando, se desmancha. Então, há muitas concepções errôneas em cada dispensação. Mas se eu pudesse trazer um tema unificador que conecta todos esses problemas que todos nós temos, eu não acho que eu fiz isso aqui, eu acho que eu fiz isso recentemente na Alemanha. Nós temos 4 linhas. Moisés, a linha dos discípulos, nós chamamos a linha de Cristo, a linha dos mileritas e a nossa linha. E há 2 temas recorrentes em todos eles, todas essas linhas. Um deles é o assunto de tempo. E o outro é o assunto de... Você pode sequer usar o meu símbolo ou um que você tem da sua própria criação, meu irmão. Ele falou geografia. Então, não sei se foi o que você sabe disso independentemente ou o que você ouviu, mas é o que eu tenho usado, geografia. Nós sabemos que isso é um problema prévio. Nós, como adventistas, qual é o capítulo primário para o adventismo quando a gente fala sobre profecia? Alguém fala? Fale. Daniel 2. Qual é o problema que os adventistas têm? Ele está falando sobre os adventistas. É tudo sobre geografia. Eles falam sobre eles põem os 2 reinos separados um do outro, céu e terra, e por que isso é fundamentalmente errado? Porque eles estão muito distantes um do outro. O que é que Jesus tem que fazer? Ele tem que conectar um ao outro. O que Ellen White descreve como a conexão de Cristo entre o primeiro e o segundo reinos. Parábola de Jesus, em inglês, começa na página 17. É o capítulo 1. Ele achou que é a introdução, mas alguém confirmou que de fato é o capítulo 1. Parábola de Jesus, capítulo 1, começando na página 17. Em inglês, descreve o trabalho de Cristo e mostra como é que ele conserta o problema. Ele pega o céu e arrasta para a terra, ou ele pega a terra e arrasta para o céu. Qual deles que ele faz? Depende. Porque você tem 2 versões diferentes. O que eu deveria ser quando você vive na Terra? Como deveria ser quando você vive na Terra? Como a Terra deveria parecer para você, irmã Fiona? Bom, ela falou bom. Não vamos usar a palavra bom, vamos usar a palavra céu e... Não, terra e... Qual é o oposto de terra? Céu. Então, o que deveria se parecer aqui na terra? Um céu. Deus veio à terra para pegar a terra e arrastar para o céu. Concorda com isso? Mas também, ele fez o quê? Pegar o céu e arrastou para a terra. E nós apenas temos... Talvez usávamos apenas uma história unilateral. Então, a terra tem que parecer o céu, não é isso? Concorda com isso? Acho que a gente pode conceitualizar isso como essa escola deveria ser como o céu. Talvez você teve alguns vislumbres disso, ou talvez você teve um tempo miserável que não parece nada como o céu para você, você mal pode esperar para você ir para outro local. Isso eu diria, se os céus parecem com isso, eu preferiria ir para o inferno. Talvez você pense nisso quando você sair daqui. Eu espero que não. E eu peço perdão, sequer se você pensou, nem sequer por um único momento você pensou dessa maneira, porque esse local deveria ser como o céu. E o que nós somos requeridos a fazer numa discussão como essa é culpar alguém. Não deveríamos? Deveríamos ir e culpar alguém. De quem que é a culpa que essa escola não se parece ao céu? A gente tem múltiplas respostas. E no fim do dia...
o que quer, quem quer que você gostaria de colocar como alvo, coloque você no lugar dele e vê como você faria isso diferente. E coloque você no seu próprio lugar e vê a culpa que você tem por isso. Então, é tudo sobre uma análise própria. Então, eu mencionei esse ponto aqui. É uma versão muito simplificada de qual é o problema sobre um bom conselho. Alguém é ferido se você não seguir o conselho. Alguém se machuca. E Paulo diz o quê? Qual é o seu verso famoso que ele dá com lei e bom conselho? Qual é o seu verso famoso? Alguém? Espero que eu vou encontrar. Ninguém tem nenhum pensamento? Não. Sim. Alguém tem alguma ideia? 1 Coríntios, capítulo... você iria para outro local? Ok, eu iria para 1 Coríntios, capítulo 10. Onde é que você iria, meu irmão? Filipenses. Ok, então vou escrever aqui. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Ok, nós iremos lá em um momento. Só gostaria de ir 1 Coríntios. 1 Coríntios está em 2 capítulos, capítulo 6 e capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 6 e capítulo 10. Versos 12, 6, 12 e 10, 23. Então, ao você abre lá, eu vou ler Filipenses. Ele vai ler Filipenses 4, verso 8, que o irmão havia mencionado. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, etc. É esse que você gostaria que a gente viesse? 4, 8? E 9. Até 9. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu gostei desse verso. Eu gostaria de 1 Coríntios 10, 6, verso 12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E traz essa história de formas diversas. 1 Coríntios capítulo 10 é um princípio bem semelhante. Então eu quero dar uma história que está relacionada a Paulo, e a história é sobre comer carne. Então, quando vem o tema de comer carne, o que ele vai dizer? Carne oferecidas a ídolos. É lícito fazer isso, mas não é cooperante, útil, não ajuda. É lícito, mas não ajuda,
é útil fazer essas coisas. Então, eu não quero pressionar esse ponto mais para frente, porque eu não quero ir até o fundo dessa via, digamos assim, a relação entre bom conselho e lei. O único ponto que eu gostaria de fazer é que eu não estou tentando rebaixar um ao contrário do outro, mas a consequência se a pessoa não seguir o bom conselho. Alguém sempre se machuca. E a história que eu acabei de dar, 1 Coríntios, a história sobre a carne, ela volta, ela vira ao contrário. Ele diz que o meu conselho é que não coma carne, mesmo que seja lícito para todos comer carne. Então a situação é revertida lá, mas o princípio é ainda o mesmo. Estou já sem tempo e eu quero parar aqui porque eu quero parar isso, porque nos últimos momentos que nós temos, que é basicamente amanhã, eu quero voltar nossa atenção de volta a Deuteronômio 22, verso 5. Ele vai ler, eu vou ler como se fosse em inglês, porque a versão é um pouco diferente. Quando nós lemos Deuteronômio 22, verso 5, nós abordamos isso no inglês. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, nem o homem vestirá vestimentas de mulher. Eu parafrasei para ficar mais fácil pelo inglês, porque português está meio diferente. Nós olhamos para isso e nós vimos que a primeira coisa que nós olhamos foi o homem. Nós temos que as palavras mais importantes eram a palavra vestir e que pertence, mas nós vamos ao homem, então isso se torna qual assunto, nós dissemos qual o mais correto, é como nós colocamos isso. Nós dissemos que isso está falando sobre um homem de guerra valente, que ele tem 20 anos ou mais. Estamos ok com isso? Então isso começou a nos dar a estrutura. E nós começamos a ver Deuteronômio capítulo 20 e vimos como os sacerdotes diz os oficiais, que é um líder, não uma pessoa militar, uma pessoa civil, vai te dar um conselho e uma advertência sobre ir à guerra, as semelhanças e as diferenças, isso sobre igreja e Estado. Nós ainda precisamos completar esse estudo. Se nós não fizermos aqui na escola, olhe online e provavelmente em algum outro local a gente vai terminar, você pode terminar nos próprios estudos, mas nós mostramos que há diferenças entre igreja e Estado, os requerimentos são diferentes, apesar de que há alguma sobreposição. Agora, o que eu quero que a gente olhe é se nós formos ver essa passagem e olharmos no hebreu, você começa a ter respostas diferentes. A palavra que pertence nessa passagem significa o quê? O que pertence significa? Alguém diz? Significa, de fato, pertencer. Deixa eu ver onde é que eu peguei isso, só para poder confirmar. Pertencer significa pertencer, ser a propriedade, o direito ou o dever. E eu te dei duas passagens, 2 Coríntios 12, 4 e Atos 1, verso 3. Se você pegar a palavra em inglês, significa pertencer a alguém ou ter a propriedade. Estamos ok com isso? Então nós fomos para o inglês e vimos lá que tinha um apóstrofe e um S, que pertence à mulher, que pertence ao homem. E que diz no inglês, o que é a vestimenta? A vestimenta é o vestimento do homem. E o que é do homem? Qual que é a palavra? Da mulher, perdão. Quando fala aquilo. A mulher não vestirá aquilo. Quando você vai no hebreu, mesmo que você não saiba, quando fala aquilo, não é a vestimenta do homem. No hebreu, a palavra aquilo não é a vestimenta do homem, como é no inglês. Então você tem que abordar de uma forma completamente diferente. E isso é o que a nossa primeira dica é. Quando você encontra que a palavra pertence não é de possessão, é de fato a coisa possuída no original.
relembrando o verso, a mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem. A gente está sem tempo, mas eu não gostaria de deixar sem te dar a primeira abordagem introdutória para olhar para essa passagem no hebreu. Quem é que fez isso nos seus estudos pessoais? Alguém? Ok, por agora você deveria já ter feito isso, ter ido ao hebreu e olhado para isso fora da aula. Eu não instruí você a fazer isso, eu não te dei o trabalho para fazer isso, mas se você veio aqui, então agora eu vou te repreender com um formato correto, com a agenda correta. Você deveria, fora de aula, olhar para isso. Eu te dei dicas suficientes para fazer isso. Se você fez isso, você saberia que um número de coisas diferentes. Então, no inglês diz, a mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem. Estamos ok com isso? Estou parafraseando direto do inglês. No hebreu há uma diferença. Tem uma diferença em quantas palavras. Você não sabe porque você não olhou para isso. Você deveria ter visto em uma palavra. Qual palavra? Você não sabe porque você não olhou. É a palavra mulher. No inglês, a palavra mulher está no início. E no hebreu está no final. Todo o resto está em ordem. Então, o local da mulher muda. Você pode dizer que isso não é uma grande coisa. Eu não estou argumentando se é ou não uma grande mudança. Mas a forma que a sentença, a frase, o verso está colocado, muda a forma que você aborda toda a passagem. Agora, o que vestir significa? 1961. Você lembra que a gente fez esse erro? Ele tinha 31, 97. Ele misturou isso na aula, porque quando você está focado muito em algo, isso acaba se tornando uma ação reflexiva. Ele está focado em outra coisa, ele colocou no quadro, eu deveria ter colocado outra coisa. Então a palavra é H19. O que significa no inglês? É a palavra vestir. É 1961. H1961. Nós já colocamos isso, deveria estar nas suas notas. O que vestir significa? O que a palavra vestir significa? Alguém disse alguma coisa? Quem disse? Quem falou? Colocar. Isso está correto? Sim? Ok, então nós vamos pegar o conceito de pôr. O que é um ator? Minha irmã, o que é um ator? Você já respondeu a pergunta. O que é um ator? Alguém que veste, que coloca uma voz, coloca um ato, e para fazer de fato bem convictivo, o que ele coloca? Ele coloca uma vestimenta, um vestuário. Se ele é um bom ator, o que você acaba acreditando? O que você acaba acreditando? Que ele de fato é a pessoa real. Então, a vestimenta, o vestuário faz o quê? Irmã Emma, o que o vestimenta faz? Não apenas muda a percepção, de fato, muda a realidade. Como é que você disse isso? Transforma quem a pessoa. Porque você sabe, se você ver um filme que não é verdade que aquele rei, intelectualmente, mas no seu coração o que você pensa? Você de fato acredita, quando ele diz alguma coisa, ele de fato disse isso. Você sabe que quando é um filme não é um problema, mas quando se vai para uma história da Bíblia, se torna um problema, não se torna? Sim? Porque numa versão de filme, qual é o problema de Moisés? Um dos seus grandes problemas. Que ele está caindo de amor, apaixonado. Com quem? Com uma mulher egípcia. Não está na história, tá? Então se torna tão convictivo o seu caso de amor que a gente apenas segue junto com isso. Convincente. Perdão. Então,
vestindo é um vestuário. Isso é o que significa. Então, eu falei Moisés, se eu disse alguma coisa, foi Moisés caindo de amor com uma mulher egipciana, isso que o filme diz. Não está na história, isso pode ter acontecido, não sei, mas isso te ajuda a fazer o quê? A pessoa se tornar mais digna de confiança e acreditável, não é isso? Fazer ela uma pessoa normal. Então, quando ele se veste como um egípcio ou um hebreu, você diz que Charlton Heston de fato era a pessoa, é um ator. É como Moisés era. Ele se torna tão convincente quando você vê um dos pôsteres, tem uma figura de uma foto de Moisés, 9 de 10 vezes aquela foto vai ser de Charlton Heston, é um ator americano. Não é isso? Não estou dizendo que isso é mal, só estou dizendo que isso te mostra o poder da persuasão ou o poder da vestimenta. De fato, é real, isso funciona. Então, essa ideia de vestir no inglês se torna uma coisa irrelevante e banal. A mulher é uma mulher real? É a mulher uma mulher real? É uma mulher ou não é? Sim. Tudo que ela fez foi o quê? Pôr uma roupa de homem. Isso se torna ela menos mulher? Não, nós não acreditamos nisso. Ela não é menos mulher porque ela colocou uma jaqueta de homem. O nosso formato, a forma que a gente formata é muito moralista, é muito literal. Mas se uma mulher colocar uma vestimenta, um vestuário do homem, isso torna ela diferente? Isso torna ela menos mulher? Sim, isso faz. Se Charles Heston colocar uma dissoante, o vestuário dissonante ou irregular e um chapéu, isso faria egípcio, isso faria ele ser menos egípcio. Sim, se isso acontecesse dessa forma, o filme seria um fiasco. Você daria uma avaliação 2 de 10, porque ele seria um ator ruim. Ele não é um egípcio convincente. Se ele vestisse uma roupa que não caracterizava muito um egípcio, acho que ele quis dizer. Então, quando uma mulher põe uma vestimenta, um vestuário de um homem, o que ela se torna? Menos mulher, mais um homem. Isso E porque nós olhamos para isso dessa forma, nós dizemos que é proibido. Então, eu não sei porque as pessoas dizem que isso não te faz menos mulher, porque isso te faz mais um homem, porque isso faz, porque a forma que Ellen White diz é porque haveria confusão, porque as pessoas vão pensar que você é um homem. Você se comporta como um homem, você parece com um homem. Quando eu olho você de costas, eu não sei se você é um homem ou uma mulher. Você diz, eu estou gostando daquela pessoa. E você olha de frente e vê, nossa, isso foi terrível. Eu apenas me apaixonei por um homem, ou vice-versa. Ok? Ou uma mulher vê uma mulher vestida de homem e ela olha, parece muito atrativo. E ela vê e vê, é uma mulher, é loucura. E vai e rejeita isso. Então isso torna você um homem. Se você voltar ao hebreu e você ver o que essa palavra significa, não é tão simples como simplesmente colocar uma jaqueta. De fato, uma roupa de frio. De fato, significa o quê? Uma mulher colocando como se fosse uma roupa de frio de um homem. De fato, o que significa é o quê? Então, eu não vou estar usando a definição dos Strongs, a gente já passou do tempo. Eu vou colocar para você qual é a intenção da palavra não a definição do dicionário da palavra. Isso significa se tornar. Isso é o que a palavra significa. Significa se tornar. Então, se você diz vestir é uma palavra acurada, uma tradução acurada? Sim, é uma tradução acurada. Eu vou dizer que é acurado. Quando você veste alguma coisa, isso significa que você se torna. São pensamentos intercambiáveis. O problema é que se tornar é uma frase muito forte. Apenas só colocar ou parecer, ou coloquei para me aquecer, é uma forma muito banal de expressar o mesmo pensamento. Então, uma é uma frase muito forte, poderosa, e outra é um pensamento banal. O que nós vamos fazer é pegar o pensamento banal, e Ellen White vai fazer o quê? Ela vai pegar a frase forte. Ela vai dizer, nós não queremos que as mulheres se vistam como os homens, porque o que a mulher vai fazer?
O que elas queriam fazer? Elas queriam pegar as funções do homem. Ela sabe o que para aquilo estava servindo, qual era a razão por detrás disso. E aquilo qual era a intenção também. A intenção original entendia isso. As pessoas que não estão persuadidas são pessoas como nós, eu poderia chamar de liberais. Nós diríamos, não é porque só veste uma roupa de homem que faria ela menos mulher. Eu iria me aventurar a dizer que a razão por que as mulheres estavam mudando as suas vestimentas na época de Ellen White é o que elas perceberam. Se você vestir um vestido, se faz você mais uma mulher. E se você vestir calça, te faz mais de um homem, como um homem. Isso não é transgênero, não é tolice. Isso é sobre poder, sobre controle, sobre não apenas controlando outras pessoas, mas controlando o seu próprio destino. Porque se você é uma mulher, o que você não pode controlar? Se você não pode controlar o seu próprio, não poderia controlar o seu próprio destino. Você tinha que estar sob o comando do seu esposo, porque ele trabalha, tem todo o dinheiro, você fica em casa, e ela diz, eu tô cansada disso. E ela vai dizer, eu vou embora. Ele vai dizer, vai embora. Ela fala, pra onde? Ela fala, não, você não tem lugar nenhum pra ir, porque você tá aqui, você é minha escrava. Isso é sob o controle, poder de controle, controlar o seu próprio destino e o destino de outras pessoas. É uma desesperada tentativa das mulheres mudarem a sociedade. E elas vão fazer isso pelo símbolo de vestimenta. Então, isso não é um estudo sobre certos e errados, dispensacionalismo. Eu só quero te falar o que está por trás da mente das mulheres, porque quando nós abordamos isso, a maioria das pessoas faz que isso não te tornaria menos mulher ou mais de homem. Eu estou dizendo que sim, isso é porque elas fizeram isso. Porque as mulheres reconheciam a simbologia do vestimenta, porque isso muda quem você é. Então, no original, isso é uma frase muito forte e Ellen White, quer ela sabia ou não intelectualmente, ela vem com a resposta correta. Ela diz que as mulheres não deveriam vestir o vestimento dos homens porque vai tornar elas homens. Vamos reformular isso. Se você for disfarçada e se vestir como um homem e você é uma mulher, o que você é permitida a fazer quando as eleições estão vindo? Você vai ser permitida a votar. Então isso é o que você precisa fazer, ir disfarçada, pintar uma barba e ir e votar. Ok? Então, é um exemplo bobo do que a realidade é. Elas queriam mostrar que elas são iguais aos homens para ter direitos para votar, depois direitos para ter poder igual, depois direitos para trabalhar. Então, isso vai tomar uma geração e mais para alcançar esse objetivo. Mas se chega a um local onde uma mulher pode agora sair de uma relação ruim, se ela escolhe, e não ser mantida refém, porque ela tem controle agora. Estamos ok com isso? Quero dizer que no original é se tornar. E o que você quer se tornar? O que você quer se tornar? Quer se tornar um homem. Então, de novo, essa palavra 1397 é um homem de guerra valente que é acima de 20 anos de idade. Eu quero reformular essa frase. A reformulação dessa frase, dessa declaração, simplesmente uma palavra que eu gostaria de dar. Isso não é a definição do hebraico, é a minha palavra que eu quero usar para a definição. Essa ali que está escrito no quadro é a definição. Se lembre, colocou ali os 2 pontinhos, os 3. Você sabe o que isso significa. Essa é a definição, e isso aqui vai ser o que o tradutor vai dizer. Então, eu sou o tradutor agora, ok? Então, eu vou usar a palavra mestre. Então, o que esse verso está falando é que a mulher gostaria de se tornar aquele que é o mestre ou aquele que está em controle da situação.
E Deus está dizendo, o verso está dizendo, você não vai fazer isso. Se esse é o caso, esse é o meu entendimento do que esse verso está ensinando. Quando você põe a mulher no final, te ajuda a clarificar e ver que esse é o ponto. O verso, então, está dizendo, a mulher não deveria se tornar um homem. E isso vai ser feito através da simbologia da vestimenta ou do vestuário. A mulher não vai ter o mesmo papel ou função de que um homem. Então, e depois então diz, se você for simplesmente justapor isso, que o homem não vai ter a mesma, se a gente pudesse dizer, a mesma função que uma mulher. Mas as palavras usadas são diferentes. Se você for para a segunda, mesmo que a conclusão seja a mesma, essa segunda parte, a abordagem, as nuances ou a essência se torna levemente diferente quando você aborda a questão entre mulher e homem. Nós todos sabemos qual é a estrutura de toda essa discussão. É na dica dada aqui. Um homem de guerra valente. E vez após vez nós vemos isso. Toda essa história aqui é sobre o quê? A história é sobre um homem de guerra valente. Não é sobre qualquer homem, é um homem de guerra valente. É tudo sobre Deuteronômio capítulo 20. Essa é a estrutura sobre eu acho que nós deveríamos abordar esse verso. Nos aproximar desse verso. Nós deveríamos entender o suficiente agora sobre dispensacionalismo, como do caos Deus quer trazer ordem, ou da desordem Deus quer trazer ordem. Agora, Deuteronômio, essa história, poderia parecer como uma sociedade ordenada. Nós acreditamos que era uma sociedade ordenada? Deixa eu perguntar uma pergunta diferente. É uma sociedade muito controlada? Sim, porque você tem um livro de regras, é muito controlada. Mas é ordenada? Não, eu gostaria de sugerir que não é ordenada. É uma sociedade que é desordenada. Não está funcionando apropriadamente. Então, numa sociedade que não está funcionando apropriadamente, vai haver regras e regulamentos. O que eu acho que o nosso erro é quando nós abordamos essas passagens, em geral, como cristãos, especialmente cristãos conservadores, os cristãos, ou ignoramos essa passagem, ou a gente diria que isso era um símbolo ou uma história sobre uma sociedade ordenada. E o que a gente pensa que... Por que a gente pensa que é ordenado? Porque quem é que está no comando? Deus. A gente pensa que tudo que Deus está no comando é ordenado. E isso não pode ser correto. Deus está no comando da natureza? Sim. A natureza é ordenada? É totalmente, completamente fora de controle. Em todo nível é fora de controle, apesar de que Deus está no comando disso. Mas não é ordenada. Então, o que eu gostaria de sugerir, e há outros exemplos, que Deus pode estar em controle de uma situação que é fora de ordem. Então, quando nós vemos essa história, nós não deveríamos assumir que é uma situação ordenada. É uma situação que está gerenciada, está em controle, está sendo controlada, mas não significa que é ordenada. Então, se esse é o caso, então nós deveríamos saber que Deus ama a ordem, a primeira lei do céu é ordem, e nós pensamos, quando vocês são pais, que isso significa que a primeira lei do céu é o quê? Controle. Então, quando você não tem controle, o que você faz? Você pega uma vara e você cria o que parece ser algo ordenado, mas é apenas um controle. Isso não é o que se parece o céu. É isso? Não. Se o céu se parece com isso, nós estaremos aqui hoje? Não. Porque teria um banho de sangue no céu e a controvérsia teria acabado lá.
a lei do céu, que é a lei de ordem, não é a lei do controle. E o que nós temos mostrado, temos sido mostrados aqui, quer nós chamamos de bom conselho ou lei, é basicamente uma sociedade que está sob controle. E por que nós precisamos controlar as coisas? Porque elas estão fora de ordem. Então, a abordagem conceitual de como nós olhamos para essa história, eu estou dizendo que é fundamentalmente errado. Nós assumimos porque Deus está no comando, tem que estar ordenado. Eu estou dizendo que não está ordenado, está controlado. É uma situação ruim que está controlada. É essa terra ordenada? Não. Não é ordenada. É totalmente fora de controle. E Deus está gerenciando, dirigindo isso. Ele tem certos controles. O que Satanás quer fazer com você? Se você não quer dizer você, o que ele gostaria de fazer com a anciã Tess, você acha? Se você fosse Satanás, o que você faria? Matar ela. Por que ele não faz isso? Por que para ele de fazer isso? Impede ele de fazer isso? Controle. Há controle que tem sido colocado no lugar para parar ele. Isso é uma situação ordenada? Claro que não é ordenado. Se fosse ordenado, a forma que você teria ordem é o como. Primeiro você tem que se livrar de Satanás e se livrar de todos os seus seguidores. Você teria os primeiros passos em ordem, não teria? E depois você deveria reparar todas as pessoas danificadas que estavam no lado de Deus. E se isso acontecesse, então você começaria a ter ordem. Sim ou não? Não entendendo, se a gente não entender esse assunto, nos traz a um outro ponto, que a gente tem um conceito errado do céu. Quando nós estivermos no céu, vai ter ordem lá, quando nós chegarmos no céu? Sim ou não? Então algumas pessoas já estão começando a dizer que não. Quando vocês vão estar no céu, vai ter controle? Sim. Vai existir. Você não vai ser permitido a fazer o que você quiser, haverá controles colocados em lugar. Mas isso não é ordem, porque você vai ter pessoas que vão chegar no céu que têm ideias loucas, malucas, como você. Você tem ideias malucas e você ainda assim vai para o céu, então vai ser um local que não vai ter ordem, mas vai ter controle. Especialmente ao tempo passar, vai se tornar mais ordenada. Se você voltar ao modelo original, existia ordem no céu? Sim, porque não existiam pessoas danificadas ou estragadas no céu. Sim? O modelo original. A razão por que nós vamos abordar essa passagem diferentemente hoje é que qual é a diferença fundamental? É a questão de qual assunto? Controle e ordem. O que Deus está tentando fazer hoje? Estabelecer. Ele está tentando estabelecer ordem, não um controle mantido. Manter em controle. Então, quando as pessoas falam sobre essas duas coisas, como Éden era? Como o Éden era? Era uma situação controlada ou era uma situação ordenada, com ordem? Era ordenado, com ordem. Então, eu gostaria que nós pensássemos não apenas no Éden ao Éden. Eu quero que a gente pense sobre ordem e controle. Então, se nós deveríamos estar numa situação que tem ordem, o que eu quero que a gente entenda é como nós vamos abordar o verso, nos aproximar desse verso. Para que a gente não se aproxime de uma forma errada, mas ver que esse comando é dado numa estrutura de uma situação que era fora de ordem, que precisava de controle. Então, se nós viemos agora para a nossa dispensação e lermos a mesma passagem, nós precisamos entender o que isso significa para nós. E nós não podemos aplicar a passagem. Não é apenas que nós não podemos aplicar a passagem da mesma forma. O que nós vamos fazer com essa passagem? Como é que nós vamos consertar para nós? Como é que essa passagem... Vou perguntar dessa forma. Como é que essa passagem se aplica a nós? Alguém? Minha pergunta é, como nós aplicamos o verso?
Aplicar significa colocar em prática, não é isso? Isso é o que aplicar significa. Como é que nós colocamos o verso em prática? Irmão Benjamin, o que o verso diz? As mulheres, a mulher não se torna homem. Me diga, como é que você aplica isso hoje? Como é que você coloca em prática? Me diga como nós aplicamos o verso. Como nós colocamos em prática. Alguém mais? Como nós colocamos o verso em prática? Apenas duas palavras para a resposta. Como nós colocamos o verso em prática? Isso não está respondendo a minha pergunta. A resposta para mim é nós não. Nós não. Nós não colocamos o verso em prática. Nós dizemos, vamos jogar fora o verso. Nós não colocamos em prática. Qual é a prática desse verso? Desigualdade. E nós dizemos, nós não vamos fazer isso. Então, nós não colocamos o verso em prática. Não há aplicação. Nós podemos aprender alguma coisa disso, mas nós não vamos aplicar o verso. Ou é isso, ou você e eu, nós não entendemos o que significa aplicar. A menos que eu esteja errado, me diga se eu estou errado. Aplicar para mim significa, faça isso. Coloque em prática. E eu estou dizendo, eu não acho que a gente deveria colocar esse verso em prática mais. Esse verso é redundante. Não tem relevância para nós. Por quê? Irmã Emma, por que não tem relevância para nós? Eu passei do tempo, vou finalizar com esse pensamento. Por que não pode? Eu já dei a resposta. Porque nós estamos vivendo quando? Num período de tempo de ordem. E isso é apenas aplicável a uma situação que é fora de ordem. Você não pode pegar versos que foram criados para situações de fora de ordem e fazer elas aplicáveis a situações que são em ordem. Que estão em ordem. Estamos bem com isso? Então, eu vou ser denunciado por isso, que a gente vai eliminar versos da Bíblia. E agora eu estou dizendo que não apenas toda a inspiração é proveitosa para a doutrina, a reprovação e o resto disso. Eu estou dizendo, não tudo isso é, apenas alguns dele é. Então pegue como você quer, entenda como você quer, porque eu não posso me defender, porque eu já estou sem tempo. Mas pegue como você for entender. Mas eu estou dizendo que nós não estamos permitidos a aplicar o verso, não há aplicação para o verso. Você pode aprender uma lição disso, mas você não pode aplicar isso. O verso, se aplicação significa pôr em prática. 12 discípulos. Nós iremos aplicar isso? Sim ou não? Não iremos? 12 discípulos significa uma igreja. Vamos aplicar isso? Nós temos uma aplicação. Isso significa que nós colocaremos em prática. Significa que Deus vai pegar 12 pessoas e fazer uma igreja. Aconteceu lá? Vai acontecer agora? Sim. Então, nós aplicamos essa passagem, essa história, esse conceito? Sim. Então, nós estamos tão familiares em dizer aplicação, nós vamos para uma passagem e dizemos, nós vamos fazer o mesmo. É uma posição padrão, vamos aplicar isso. Podemos ver isso? E agora eu estou dizendo, peraí, quem disse que nós deveríamos aplicar isso?
Nós não vamos aplicar isso. Se nós aplicarmos isso, o que nós estaríamos dizendo? Em alguma forma, o jeito, o que quer que faríamos a aplicação espiritual, o que as mulheres não poderiam ser permitidas a fazer? Se tornar homens. Isso é o que o verso diz. Você não pode manipular a passagem. Isso é o que é sobre o assim diz o Senhor. As pessoas mal entendem de maneira ruim. Você não pode manipular os dados. Isso é o que nós continuamos fazendo. Nós manipulamos os dados porque nós estamos usando regras erradas. Nós estamos pegando uma regra e usando como se fosse um pincel de pintar e tudo se parece com a mesma coisa. Nós não podemos fazer isso. Você tem que ir para uma história e dizer, isso não é aplicável hoje. Isso significa cortar o verso. Não tem relevância para nós. E então, isso exige uma pergunta, para que isso está lá? Porque todas as coisas foram escritas para nossa administração, para quem o fim dos mundos chegou. Isso é um ponto justo, mas isso não é o mesmo que aplicação. Eu não quero deixar esse pensamento pendurado pela metade. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Quer você concorde ou não? Eu quero que o meu ponto tenha sido feito claro. Há um verso, Deuteronômio 22, verso 5. E eu estou dizendo, pegue o verso e corte. Não tem relevância para nós. Nós não temos uma aplicação, nós não temos um uso para isso. Não se aplica. A aplicação aplica. E a razão é porque nós estamos em ordem. E aquela sociedade estava fora de ordem. É um verso para pessoas que estão fora de ordem, não para pessoas que estão em ordem. Então não tem relevância para nós. O que eu não abordei foi qual é as lições que nós podemos aprender dele. Como isso iria nos ajudar, que não é aplicação. Então eu estou assumindo que para muitos de nós, isso irá nos sacudir você, causar confusão, nossos inimigos vão amar isso. Mas para nós, que somos pessoas pensantes, que pensamos, para nós que somos pessoas pensantes, pergunte a você mesmo se isso é razoável, se isso cabe ao modelo que você já tem, ou se é completamente contraditório, totalmente contraditório. Se nós estamos falando sobre Éden a Éden, e Éden era ordenado, tinha ordem. Não estou tentando dizer igualdade e desigualdade, não é nem sequer isso que eu estou tentando falar. É pegando um princípio fundamental, porque eu quero fazer um ponto fundamental. Você não pode pegar todos os versos e simplesmente trazer ao final do mundo. Não funciona dessa maneira. E a razão porque parece tão bom por enquanto é porque nós selecionamos seletivamente os versos. Você pega todos os versos que falam isso e depois dizer, então os outros também deveríamos fazer o mesmo, porque testemunho de dois, uma coisa estabelecida. Então nós vamos pegar esse e vamos tentar espiritualizar de alguma maneira e simplesmente se torna uma bagunça. Ou se chega a conclusões malucas. Para mim, a maneira simples é simplesmente corte o verso, não se aplica hoje. E se esse é o caso, eu não tenho que explicar por que não aplica, porque eu já provei isso, por que não se aplica. Nós já fizemos o caso para isso. O que eu preciso demonstrar é por que toda a Escritura é proveitosa. Como é que ele pode ser um verso proveitoso para nós termos, não para explicar, como fazendo alguma ginástica. Esse verso aplica para nós, só que a gente leu de maneira ruim essa parte, esse verso significa essa coisa que não significa. As palavras estão lá, elas são claras no hebreu, ou no inglês, ou no grego. Tudo significa a mesma coisa. Mulher e homem não podem misturar, não podem fazer a mesma coisa, não podem ser a mesma coisa. É fácil de ver. Não vamos manipular a verdade. Para mim, a conclusão lógica, se eu sigo as regras de Miller, eu vou para a resposta mais óbvia. Para mim, a resposta mais óbvia é que não se aplica. Ou
Esse movimento não é aquele que está sendo guiado por Deus. E as mulheres deveriam voltar a vestir com vestidos e saias, te dou duas opções. Ou nós pegamos tudo isso errado e nós não estamos em ordem, nós estamos apenas sendo controlados em controle, ou nós estamos em ordem e Deus está reestabelecendo a verdade. E eu sei que nós estamos certos. Como é que eu sei que nós estamos certos? Porque quando você pegam os seus novos corpos e suas novas vestimentas, qual vai ser a diferença? Vai ser o mesmo. Nós todos sabemos isso. E então volta ao estudo da natureza do homem. Sempre volta àquele assunto, explica. É uma lei unificadora que permeia através da nossa mensagem. Se você pegar isso, entender isso, todas as coisas cabem nisso e fazem sentido. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por sua bondade, o seu olhar cuidadoso sobre o seu povo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que nos abençoe, nos ajude a ter claridade no trabalho que o Senhor tem nos dado para fazer. Senhor, nos ajude a ter claridade em metodologia. Pai, eu oro para que cada um de nós aprenda a ter confiança na regra número 5, para permitir que a Bíblia seja sua própria expositora. E apesar de que a regra não é tão simples, porque ela também diz para confiarmos nos seus trabalhadores ordenados. As pessoas não veem isso. Nos ajude a ver isso, que isso é o que essa lei está ensinando. Se nós pudermos ter confiança nos nossos líderes, nós saberíamos, Senhor, que quando eles falam em seu favor. E que toda a instrução é proveitosa. Nos ajude a meditar sobre as palavras de vida que o Senhor tem nos dado nesse momento. Que nós não percamos nem sequer uma migalha ou um pedaço de comida. Nos ajude, Senhor, a não ser distraídos por outras coisas, por outros problemas. Nos ajude a nos virarmos a Ti e confiarmos em Ti. Pai, se nós pudermos fazer isso, que a gente possa ver que nessa escola o Senhor tem buscado nos mostrar vez após vez, através de modelos diferentes, o mesmo tema. Senhor, o Senhor tem nos dado regras e aplicações e leis para obedecermos. Nos ajude a seguir essas regras, quer sejam as regras de interpretação profética e aquelas que nos governam. E se nós pudermos ver isso, é a minha esperança e o meu desejo que cada um de nós, Senhor, possa perceber que esse é o povo que está vindo em ordem, não uma pessoa que precisa ser dirigida, que está fora de ordem e precisa de um controle. Sendo esse o caso, nos ajude a chegar a uma posição unificada em o que esse verso significa para nós. Como nós poderíamos de fato aplicar isso, verdadeiramente aplicar isso na nossa própria dispensação. Que esse possa ser o nosso desejo esse dia, Senhor, em agarrar e chegar a uma realização, uma compreensão do que esse verso significa para nós. Em nome de Jesus, amém.